Bom, turma, eu decidi fazer um outro vídeo em correção àquele primeiro que a gente está falando sobre atividade 1 e sobre instrumentação. Teve um colega que pediu para fazer uma coisa mais pausada. Então, pela apresentação, vocês vão ver que está mais pausado, mais tranquilo. E eu vou tentar fazer, eu estou fazendo aqui no laboratório da faculdade, tentarei ser rápido, objetivo. No entanto, aqui tem um pouco de barulho, mas vamos ver se a gente consegue relevar essas coisas aí. Aqui nós temos a minha apresentação. Vou ficar aqui embaixo. E nós temos aqui como eu dividi a apresentação, tá? Então nós temos uma parte que eu vou falar sobre incerteza e logo na sequência a teoria dos erros. Depois um pouco de mecânica dos fluidos, destacando em mecânica dos fluidos a equação da continuidade e depois a atividade. E aqui dentro tem a resposta do fórum também. Eu espero ter sucesso nesse trabalho, né? Que a gente possa ter uma boa visão do que está sendo mostrado aqui. Então, começando por aqui, né? Isso aqui eu já tinha colocado na outra apresentação. Nós temos aqui a simbologia das instalações de instrumentação. O que eu destaquei, além de fazer um exercício 1, 2, 3 e 4, você pode observar que o destaque foi aqui nesses símbolos que tem 3 letras, né? Então, se a gente fosse destacar aqui, você pega todos os símbolos que tem 3 letras, fica fácil de entender. Por exemplo, o F está escrito em inglês, o original. Então, o F tem relação com vazão, da palavra flow ou fluxo, fluxo de líquido, né? Fluxo de na parte de fluidos. Então você tem C, a parte normalmente de controle, é um controlador, e V, válvula. Então esse FCV, por exemplo, válvula controladora de vazão. FRC, registrador controlador de vazão. TRC, registrador controlador de temperatura. Temperatura, tudo temperatura. AH, alta temperatura, que é a parte de alarme, a letra A, né, e hard, e aqui low, então baixa temperatura, alarme de baixa temperatura. Os LIC, controlador indicador de nível, level. Então é por aí, né, para você mais ou menos entender como é que funciona essa simbologia. Então nós temos aí essa parte. Vamos para a parte de incerteza. Então nós temos aqui que a incerteza, ela significa dúvida. Então, se eu tenho incerteza, eu não tenho uma... Por incrível que pareça o jargão, né? Se eu tenho incerteza, eu não tenho certeza, né? Não é certo, né? Então, é a dúvida. Certeza de medição significa dúvida sobre o resultado da medição. Matematicamente, a incerteza é um parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao objeto medido. Do que a incerteza depende? Ela depende da especificação do mensurando, da identificação das fontes de incerteza, quantificação dos componentes, cálculo de incerteza combinada e cálculo de incerteza expandida. Essa parte ela é complicada, por exemplo, na parte de instrumentação, porque você tem que calcular a incerteza de cada componente que faz parte do sistema de medida. A média dos valores medidos representa o valor mais provável. Então, quando você fala numa medida, você não está falando numa medida de maneira precisa ou exata. Você está falando do valor mais provável, que é o valor nominal lá que aparece, né? Isso parece uma tolerância, né? Então, você tem a medida nominal e mais ou menos o valor da tolerância. Os resultados em condições de repetibilidade apresentam uma distribuição normal. Isso aqui é a distribuição normal, tá? Então você tem aqui
condições dentro da distribuição normal. Repetibilidade combinada corresponde à contribuição resultante de todas as fontes de erros aleatórios que agem simultaneamente no processo de medição. E, em contrapartida, a correção combinada compensa os erros sistemáticos de todas as fontes de erros sistemáticos que agem simultaneamente no processo de medição. Então, você tem aqui a correção combinada, né? Trocando em miúdos, uma maneira fácil de entender, né? O resultado da medição, num sistema de medição, esse resultado ele é resultado das incertezas combinadas. O resultado da medição é o resultado das incertezas combinadas. E de onde surgem essas incertezas? Quais são as fontes dessas incertezas? Por exemplo, o mensurando, né? Mensurando o próprio procedimento de medição, a maneira como você mede, o próprio operador, as condições ambientais, se está mais calor, se está mais frio, e o próprio sistema de medição em si, tá? Então, aqui nós temos um diagrama de Ishikawa com alguns dos motivadores, algumas fontes de incerteza que levam ao resultado de medição. Então, quando a gente estiver falando de incerteza, nós temos que buscar as fontes de incerteza de cada um desses pontos aí. Por isso que é tão difícil na instrumentação você levantar as incertezas. E por fim, a incerteza expandida, U, é obtida pela multiplicação da incerteza padrão combinada, que é representada por esse UC aqui, e esse UC é multiplicado por um fator K. Então você tem que a incerteza expandida, que é U, é igual a K, que é o fator K, e multiplicando a incerteza padrão combinada. Ok, aí depois tem uma discussão de como que esse fator K ele é encontrado, e aqui a gente coloca algumas motivações. Eu tenho a impressão que você poderia parar o vídeo e ouvir essas coisas mais de uma vez. Bom, com isso nós terminamos essa parte de incerteza. Um assunto que ainda é relevante dentro desse assunto de incerteza, que é algo mais palpável para nós, é a parte de teoria dos erros, né? Então, nessa parte de teoria dos erros, a primeira coisa são algarismos significativos. Então, você tem aqui uma amostra disso, né? Então, você tem os algarismos exatos, o algarismo duvidoso, que é o último do canto, e a unidade. Então, ele diz assim, né? Incerteza de medida mais ou menos a incerteza, mais a unidade. Então, ele tem aqui uma medição, né? Uma medida, onde ele tem 2,51, a medida nominal é 2,55, portanto, 4 centésimos a mais, a medida nominal 4 centésimos a menos 2,51, e 4 centésimos a mais, nós temos 2,59. Então ele diz que a medida, que isso aqui já deve ser uma média, né, é 2,55 mais ou menos delta de ômega. A gente viu que aqui ele está fazendo uma diferença de 4 centésimos aí, né? Precisão. Precisão é essa situação, né? Você tem os valores medidos acertando dentro de um campo tolerável, vamos dizer assim, né? Acurácia e exatidão é quando você tem resultados de medição, mas você faz uma obturação, né? Fecha mais esse campo de tolerância e você obtém medidas mais próximas do nominal. Então você teria uma acurácia, uma exatidão em cima de um determinado valor. Aqui ele está propondo que seja 2,5 mais ou menos 2 décimos. Então você, quando acerta, eu até pensei que aqui seria melhor se dentro desse campo aqui
em vez de 4 centésimos, fosse 2 centésimos, por exemplo. Mas ele está te dando uma noção de que boa parte das medidas caíram aqui em 2,49, vamos supor, tá? Então, quer dizer, é como se estivesse acertando na nominal, no alvo, né? É mais ou menos essa definição que ele dá para a diferenciação que ele faz de precisão para acurácia e exatidão. Apesar de que aqui o campo de tolerância é muito maior do que o campo de tolerância aqui. Ainda dentro da teoria dos erros, se estuda o que são erros grosseiros e erros sistemáticos. O que se diz é o seguinte, que esses tipos de erros a gente não consegue evitar, ok? A falsa determinação de um valor, do valor de uma grandeza, inversão dos dígitos numa leitura, pedaço de borracha do prato da balança. Então isso vai levar a uma medição incorreta, um erro na medição. A medida era, por exemplo, 2,34 e a pessoa registrou 2,43. Quase sempre isso é burrice. Burrice do operador. Erros sistemáticos são erros que, nas mesmas condições, apresentam o mesmo valor e sinal. Então, por exemplo, o meu cronômetro adianta, a minha equação está errada, essas coisas aí. Erros aleatórios ou randômicos, são erros que não podem ser vinculados a nenhuma causa conhecida. Esses erros, mesmo após a eliminação dos erros sistemáticos, ainda fazem parte, se fazem presentes nas observações, tornando-as inconsistentes. Ao contrário dos erros sistemáticos que se acumulam, os erros aleatórios ocorrem ora num sentido, ora em outro sentido. Por isso que é aleatório, né? E se diz que não podemos eliminar esse tipo de erro. Mas nós podemos conhecê-los. Então, nós temos aqui, por exemplo, a distribuição de erros aleatórios, segue uma curva bem definida, que forma um sino, que é chamada de curva do sino ou curva de Gauss. Então, eles sempre vão ocorrer erros aleatórios. E uma vez entendendo que eles vão ocorrer sempre, então você não tem muito o que fazer, mas você precisa conhecer e saber como lidar com esses erros, né? Então nós temos aqui, vamos supor que você fizesse o experimento de medir um palito com uma régua em centímetros. O número de vezes que sai um valor, vezes o número de medidas total. Então você vai encontrar uma média do valor. Então vamos supor que os resultados fossem esses daqui. Então você tem uma média desses valores. Aqui ele já propôs o seguinte, né? De 1 a 1,99, os valores que saíram, observando isso aqui, né? Quantos valores saíram, e vai registrando. Aí eles formam uma distribuição, isso é a distribuição. Esse gráfico de colunas representa a distribuição. E esse valor aqui é a média. Muito bem. Depois aqueles valores podem ser colocados, aqueles valores de distribuição podem ser agrupados e formam essa curva, que é chamada curva de Gauss, ou curva do sino. Essa curva, ela tem área igual a 1. Então você vê que aqui, o centro dela é a média. E ela tem uma coisa chamada desvio padrão. Desvio padrão é a medida do centro dela, da média, até onde a curva muda de direção. Então essa distância seria um desvio padrão. Pode ter 2 desvios padrão e pode ter também 3 desvios padrão aqui. Isso não tem nada a ver com 6 sigma, tá? Aqui nós temos 6 sigma. Sigma é o representante essa letra aqui, ó, representante do desvio padrão, tá? Então veja, aqui ele está dizendo que 68,3% das medidas estão dentro dessa curva aqui.
O que significa isso? Se você estabelecer uma medida, vamos pegar o exemplo que ele deu aqui, ó, 4,5, e você vai medindo, essa é a média do tamanho dos palitos de dente ou de sorvete, seja lá que você está medindo, vamos por 4,5 centímetros, isso aqui. E você percebe que tem um desvio padrão de 6 décimos. Então, a medida pode ser 3,9, aqui, né, 3,9, ou pode ser 5,1, aqui, ó. O que se pode afirmar através dessa curva? Que 68,3% das medidas dentro do primeiro sigma podem ocorrer. Então vejamos, a medida 4,5 com 6 décimos, então você tem 3,9 ou 5,1. Entre 3,9 e 5,1, se você fizesse 100 medidas ou se você fizesse 1.000 medidas, 68,3% dessas medidas estariam dentro desse campo que oscila entre 3,9 e 5,1 centímetros. Ok? É isso que diz essa curva aqui. Se você estabelecer 3 sigmas, que aí já é bastante coisa, é só você imaginar que 3 sigmas seria 1,8. 1,8 vai dar 6,3 e 2 e alguma coisa. Então, você vai ter aqui 2 até 6,3. 99,7% estão dentro desse campo de 3 sigmas. É isso que quer dizer. Então, ele aqui tinha um slide antes, eu cortei porque a gente queria finalizar para ter somente uma ideia. Como é que eu calculo a média e como é que eu calculo o desvio padrão? Ele está sugerindo aqui, ó, que há muito tempo atrás o Frederic Gauss ele propôs isso, né? Aqui é a maneira como você calcula a média e aqui é a maneira como você calcula o desvio padrão, ok? É isso aí. Bom, vamos um pouco de mecânica dos fluidos agora, ok? Primeira ideia que nós precisamos é a ideia de pressão. Pressão é resultante dessa equação aqui, é força sobre área. A força perpendicular à área exercida sobre a unidade de área. Então, você tem componente da força paralela à superfície S. Então, aqui está a superfície S. A superfície S. Se eu tiver uma força inclinada, não é essa força. É essa força perpendicular à superfície S que gera pressão. Nós temos uma coisa que nós conhecemos bem chamada pressão atmosférica. Ela é uma pressão que é exercida pela atmosfera sobre todos os corpos. Então nós temos o nosso corpo, nós temos um copo com água, onde a pessoa coloca um canudinho e começa a beber a água, e tem os efeitos da pressão atmosférica. E também, quando você está em lugares mais altos, você percebe que a pressão é menor, e em lugares mais baixos a pressão é maior. Ainda dentro dessa visão, você pode ter, por exemplo, um medidor de pressão, onde vai mostrar, né, um efeito dessa pressão. Se você tiver, vamos supor, numa medida referencial 0 ao nível do mar, você tem que aqui a pressão é de 760 milímetros de mercúrio. Se você tiver a 300 metros de altura, vai cair para 730 milímetros. Por quê? Porque a pressão é menor. Esse medidor de pressão, esse barômetro aqui, ele, como se refere a essa medida 750, 760 milímetros de Hg, ele usa um líquido chamado mercúrio, né? Se esse líquido fosse substituído por água, essa coluna não seria menor que 1 metro, ela teria 10 metros de altura. É o que está mostrando esse slide aqui.
E a pressão atmosférica não é a mesma em todos os lugares, né? Ao nível do mar, ela é 760 milímetros de mercúrio e a cada 100 metros de altitude ela diminui 1 centímetro. Interessante, né? Existem também condições em que a atmosfera ela exerce maior ou menor pressão de acordo com a geometria e com a velocidade de escoamento do ar sobre essa geometria. Por exemplo, quando você pega uma asa ou um aerofólio, você tem condições de maior velocidade e menor pressão nessa área e menor velocidade nessa parte de baixo e, portanto, maior pressão, o que gera uma força que faz o avião subir. Ok? Ainda sobre pressão atmosférica, só para destacar que o Torricelli foi quem fez aquela experiência com a pressão atmosférica, criando o primeiro barômetro, tá? Que é esse formato aqui. Aqui nós temos vácuo, aqui pressão atmosférica e aqui a pressão do própria coluna, né, do mercúrio. Então ele observou que nessas condições a pressão atmosférica oferece uma resistência, ou seja, ela gera uma força em cima dessa base aqui de mercúrio e isso se reproduz, né, se traduz numa coluna com determinada altura. Essa altura para o mercúrio é de 76 centímetros, ou 0,76 metros, ou 760 milímetros de Hg. Então, isso é explicado pela densidade desses líquidos, né? Se fosse água, seriam 10 metros. Como a densidade do mercúrio é 13 vezes maior, então você tem um resultado aqui em 76 centímetros ou 760 milímetros de altura na coluna de mercúrio. Se a gente avançar um pouquinho na mecânica dos fluidos e for para uma área chamada hidrostática, essa pressão ela vai ser responsável por um princípio chamado princípio de Stevin, que diz o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um fluido é diretamente proporcional à diferença de nível entre esses dois pontos. A diferença de pressão é diretamente proporcional à diferença de nível. O que significa isso? Diferença de pressão é diretamente, está no mesmo alinhamento aqui, ó, diretamente proporcional à diferença de alturas. Então você tem que ρ, que é a densidade desse líquido, vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura. Depois ele vai fazendo trocas algébricas aqui, né, e chega nesse ponto aqui, né, que nós temos que P, em um determinado ponto, a pressão é igual a ρHg. Rho, densidade, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade. Então, em alturas diferentes, o jato de água ele atinge distâncias diferentes, né? É o que mostra aqui. Ainda falando sobre o princípio de Stevin e combinando isso com a noção de vasos comunicantes, nós temos aqui um novo equacionamento, né? Um manômetro de Tubinhu, onde nós temos uma coluna de um fluido manométrico que encontra um outro fluido nesse ponto A distância, o ponto A e o ponto B são iguais, e existe uma distância H até atingir o ponto de pressão da pressão atmosférica. P0 seria então a pressão atmosférica e ρGH seria aquela pressão que depende da altura. Então, nós temos a diferença
dessas pressões como OGH. E essa pressão ele está dizendo aqui que é a pressão manométrica. Ok? Vou puxar um pouco para cá para a gente ver isso aqui também. Ó. Então nós temos aqui, nessas alturas, P1 igual a P2, o P do óleo é igual ao P da água. Então nós temos que μGH e μGH2 são as pressões exercidas, né? Tanto no óleo quanto na água desse lado aqui. Como a aceleração da gravidade é a mesma para as duas, então nós temos que somente o μ aqui interessa, tá? μ1 vezes H1 igual a μ2 vezes H2. Existe um outro princípio bem interessante que é chamado de princípio de Arquimedes. Então, por meio do princípio de Arquimedes que surge uma força chamada força de empuxo. O valor do empuxo que atua sobre um corpo mergulhado em um líquido é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o empuxo será maior em C, que é esse vaso aqui, pois há mais líquido deslocado. O empuxo é maior em C do que nas outras alternativas aqui. Então nós temos que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. O empuxo igual ao peso. Mas o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. E a densidade é igual à massa dividido por volume. Significa que a massa é igual à densidade vezes o volume. Onde V é o volume, né? Então o empuxo é igual a densidade vezes o volume vezes G, aceleração da gravidade. Onde V é o volume de líquido deslocado. Ok? Então uma breve explicação disso aí. O empuxo surge do fato de que a pressão no fluido aumenta com a profundidade e do fato de que a pressão aumentada é exercida em todas as direções, que é o princípio de Pascal, de modo que existe uma força para cima não balanceada sobre o fundo de um objeto submerso. Ok? Bom, vamos lá. Ainda sobre o princípio de Pascal, aqui é uma coisa interessante, porque todos nós já tivemos a experiência de levar o nosso carro no mecânico que tem uma prensa desse tipo aí. Então o princípio dela é o seguinte, você exerce uma força nesse ponto, com a área 1, essa força ela vai se tornar uma força 2 aqui, porque essa área 2 é maior do que a área 1. Então na verdade, o princípio é que você vai exercer uma pequena força que vai se tornar uma grande força através desse vaso comunicante que é a prensa hidráulica. E aqui está representado de maneira matematicamente aqui o caso, né? A pressão em 1 tem que ser igual à pressão em 2. Então, a força F1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Ok? Normalmente eu tenho essa força F1 e eu tenho as áreas, eu não tenho a força 2. Então, você sabe que a força 2 vai ser A2 sobre A1 vezes F1. Que a gente só trouxe para definir para você o que é viscosidade, tá? Uma lembrança de como que era lá em mecânica dos fluidos, né? Nós temos então aqui uma definição, né? Viscosidade dinâmica, que é μ, é definida como a força de cisalhamento
por unidade de área, ou tensão de cisalhamento requerida para arrastar uma camada de fluido com velocidade unitária para outra camada afastada de uma distância unitária. Então, no fundo, é isso aqui, né? É uma força sobre área, velocidade sobre distância, força vezes o tempo sobre área, massa sobre comprimento vezes tempo. Tanto que a unidade é essa, né? 1 quilo por metro por segundo. Isso aqui está embaixo. 1 quilo está em cima. 1 quilo por metro por segundo. Vezes... Não, vezes nada. Vamos para a próxima. Viscosidade cinemática é definida como a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica, ou densidade. Então, se você pegar a viscosidade dinâmica e dividir pela densidade, você encontra a viscosidade cinemática. E outra coisa que é importante dentro dentro da mecânica dos fluidos é a noção de Reynolds, né? O Reynolds ele fez um experimento que consistia mais ou menos, né, esquematicamente falando, num tanque onde havia uma espécie de dispositivo soltando uma tinta, um elemento colorido aqui nesse tanque, e esse filete corante, também aquoso, né, ou seja, feito com base na água, né, ele vai soltar uma tinta que vai ter um procedimento aqui. Se o escoamento nesse tanque ele for um escoamento laminar, vai aparecer um fio de tinta aqui bem comportado. Se por acaso o escoamento for turbulento, então esse filete ele quebra e vai se mexendo aqui de forma caótica, ok? É importante saber isso. E é importante saber também que se o Reynolds, que é um número adimensional, ele estiver no campo de 2000, então até 2000 ele tem um regime de escoamento, o líquido tem um regime de escoamento laminar. Entre 2 e 4000 é um regime transitório. E acima de 4000, ele é um regime turbulento. Aqui está a classificação dos escoamentos, né, em função de como eles surgem, né? Então, por exemplo, se esse escoamento, quanto à variação no tempo, ele é um escoamento permanente ou não permanente. Quanto à variação na trajetória, pode ser uniforme ou variada. Quanto à direção da trajetória, laminar ou turbulento. E assim por diante. A parte de hidrodinâmica vai mostrar que o Reynolds tem também um equacionamento, né? Normalmente, esse equacionamento, ele é o que está mostrado aí, né? Então, você tem ρVd, onde ρ, inclusive aqui saiu errado, né? Ah, não, tá certo. ρ é a densidade, v é a velocidade e o d é a espessura do fluido. E n o coeficiente de viscosidade. Beleza, lembramos bem, né? Vamos tratar de um assunto que está relacionado à energia. Nesse assunto aqui, eu coloquei 3 exercícios resolvidos para vocês estudarem. Então essa parte é importantíssima nesse vídeo, porque é daqui que eu vou tirar as questões, que são as questões para a prova presencial no Polo, no dia 14. Então vamos lá. Eu escolhi a equação da continuidade e deixei de lado a equação de Bernoulli. Por quê? Porque todo mundo fala
que mecânica dos fluidos é difícil, mas é devido à parte de equação de Bernoulli. A equação da continuidade é mais simples, se bem é que ela é que dá vida à equação de Bernoulli. Mas vamos ver. Depois vocês me dão um toque a respeito. Então nós temos aqui, primeiro ponto, as diferenças entre vazões. Você tem uma vazão volumétrica e uma vazão em massa. Então aqui estão as definições dela. E as duas são relacionadas ao tempo. Uma é volume relacionado ao tempo e outra é massa relacionada ao tempo. Aqui vocês vão perceber também um detalhe importante que eu tenho que discutir com vocês, que é o seguinte. Eu posso representar a vazão em massa como QM. Em alguns casos eles representam somente como M. E para diferenciar do M de massa, coloco um pontinho em cima do M. Ok? Muito bem. Vamos para frente. A equação da continuidade, ela mostra isso aqui, tá? Nós temos uma tubulação, duas situações, um ponto 1 e o ponto 2. A massa que passa no ponto 1 é a mesma massa que passa no ponto 2. Então essa equação mostra a conservação da massa de líquido no conduto ao longo de todo o escoamento. Ok? Então você tem uma situação que é uma condição, regime permanente, o escoamento. Podemos afirmar que entre as seções 1 e 2 ocorre nem acúmulo e nem falta de massa. Então a massa em 1 é igual à massa em 2 e a massa vai ser constante devido a isso, nesse escoamento aqui. Mas aqui está mostrando uma situação diferente, né? Então ele vai equacionar esse valor para nós. Então você tem um tubo com área A. Esse tubo com área A existe um deslocamento ΔL numa determinada velocidade. Então ele está dizendo que ρ é igual a ΔM sobre V. ΔM é igual a ρ que multiplica V. Falei velocidade, mas na verdade, o que mostra que é um volume, né? A vazão vai ser ΔM sobre ΔT, ou ρV sobre ΔT. E por fim, ele está dizendo que o ΔL sobre o ΔT é um comprimento, ou espaço, dividido por tempo, que vai dar velocidade. Então você tem que no final, a vazão é igual a ρ, que multiplica a área, ρ é a densidade, que multiplica a área, que multiplica essa velocidade aqui. Ok? E a situação clássica, né? Deixa eu mudar de lugar para você ver tudo aqui. A situação clássica, né, onde diz, você tem uma tubulação com seções diferentes, ou seja, áreas diferentes. Você tem uma área 1 e uma área 2. Você tem um volume se deslocando num delta de tempo e um delta de comprimento. Então você tem um comprimento aqui, o que gera um volume, né, de líquido aqui, uma massa, né? O que diz a equação da continuidade é que a massa deslocada nesse ponto tem que ser a mesma deslocada nesse ponto. Então você tem aqui, né, que ρAV é constante, ou seja, essa massa aqui é igual a essa massa aqui. Se ρ é constante, não há variação de massa. Então você tem que a área de 1 vezes a velocidade, V1, é igual à área de 2 vezes a velocidade V2. Normalmente você tem quem são as áreas e quem é a velocidade 1. E normalmente eles pedem para calcular ou velocidade 2 ou velocidade 1. Ok? Isso é a equação da continuidade. E aí a gente tem uma questão aqui que é interessante, né?
A equação da continuidade estabelece que o volume total de um líquido incompressível que entra em um tubo seria igual àquele que está saindo do tubo. A vazão medida em um ponto ao longo do tubo será igual à vazão em um outro ponto ao longo do tubo, apesar da área da seção transversal do tubo em cada ponto ser diferente. Então é isso aqui, ó, vazão igual à área 1 vezes velocidade 1, que é igual à área 2 vezes velocidade 2, que no fundo é uma constante. Ok? No escoamento de fluidos incompressíveis em regime permanente ele está ligado ao tempo, né? A vazão em volume ou simplesmente a vazão que passa através de cada seção do tubo é constante. Então, já falamos sobre isso, né? Vamos para frente. Então, de V, velocidade média, tá? Então, nós temos agora um problema 1. Problema 1 diz o seguinte: uma mangueira de diâmetro de 2 centímetros é usada para encher um balde de 20 litros. Se leva 1 minuto para encher o balde, qual é a velocidade com que a água passa pela mangueira? Um brincalhão aperta a ponta da mangueira, né, a saída, até ela ficar com um diâmetro de 5 milímetros. Qual que é o diâmetro da mangueira? 2 centímetros. 2 centímetros. E ele aperta até ficar com 5 milímetros. E acerta o vizinho com água. Qual é a velocidade da água que sai da mangueira? Vamos ver a solução disso? Esse problema eu quero que vocês estudem bem, tá? Então nós temos aqui que a área da seção transversal da mangueira será dada por πr². Então você tem 2 centímetros, como ele está falando de um raio, você tem π multiplicando 2 centímetros dividido por 2. Então vai dar 1 centímetro quadrado. Então a área 1 é π centímetro quadrado. Para encontrar a velocidade 1, usamos taxa de escoamento de A1V é 20 litros por minuto. E aí vai fazendo aqui as transformações. Transformou litro em volume, né? Centímetro cúbico. E no final você tem 106 centímetros por segundo. Taxa de escoamento A1 vezes V1 da água, que se aproxima da abertura da mangueira, deve ser igual à taxa de escoamento que deixa a mangueira, A2V2. Então ele tem que esse valor vezes a velocidade, π é igual a π, né? Então vai no final dar uma conta simples aí. De qual foi a velocidade? 1.698 centímetros por segundo. Ok? Podem verificar se essas contas aí, se esses cálculos estão corretos, tá? Depois. Problema 2. No sistema de drenagem, uma pipa de 25 centímetros de diâmetro interno drena para outra pipa conectada de 22 centímetros de diâmetro interno. Se a velocidade da água através da pipa maior é 5 centímetros por segundo, determine a velocidade média na pipa menor.
Então ele está dizendo que A1V1 igual a A2V2. Ele está já te dando aqui os valores. E desse lado e tem que descobrir essa velocidade aqui, né? Então é só jogar para o lado de lá. E você tem velocidade 2 igual a 6,42 centímetros por segundo. Problema 3. Assumindo o fluxo de um fluido incompressível como o sangue, se a velocidade medida num ponto dentro de um vaso sanguíneo é de 40 metros por segundo, qual é a velocidade num segundo ponto que tem um terço do raio original? Então aqui nós temos a solução, né? Esse problema pode ser resolvido usando a equação da continuidade ρ1A1V1 igual a ρ2A2V2. A é a densidade do sangue, ρ é a densidade do sangue, A é a área transversal da seção e V é a velocidade. Os valores que foram dados nos problemas são ρ1 igual a ρ2, então ele vai cair fora, né? V1, 40 centímetros por segundo. A1, πr quadrado, R1. A2, πr2 quadrado. R2 é um terço de R1, então ele vai substituir aqui, ó, no lugar de R2 vai colocar R1 sobre 3, isso quadrado, vezes π. No final das contas, ele vai ter que a área de 2 é igual à área de 1 dividido por 9. A área 1 dividido pela área 2 igual a 9. E resolvendo a velocidade 2, vai ser igual a área 1 dividido pela área 2 vezes V1. Vai ser 9 vezes V1, 9 vezes 40 centímetros, igual a 360 centímetros por segundo. É um exercício bem bacana esse aqui, porque você tem que deduzir isso aqui, ó. Depois eu gostaria que vocês refizessem esses cálculos aí, ok? E aí nós terminamos a equação da continuidade. Perfeito? Vamos agora para a última parte. Bom, para quem não conhecia, isso aqui é um Venturi. Aqui está dizendo o que é um Venturi. Nós temos esse diâmetro aqui, um Dzão, e esse diâmetro aqui da garganta é o Dzinho. Isso são curvas de descarga de um Venturi. Nós vamos usar isso no nosso exercício. O exercício foi tirado de um livro original, que é esse livro aqui, que nós mostramos para vocês no passado. Traduzindo, né, já colocando o português aqui, até mesmo nas unidades aqui nós mudamos para a unidade internacional. A teoria desse livro, que fala sobre o equacionamento para medidores de obstrução, como o Venturi, o equacionamento todo está aqui. Lembra desse Y aqui, tá? Esses são os medidores de obstrução. Se eu perguntasse na prova o que são medidores de obstrução, cite pelo menos 3 medidores de obstrução. Esses 3 aqui, ó. Venturi, orifício e bocal, chamado de bocal esse aqui. Aqui estão alguns pormenores da parte do Venturi, né, que é citada no livro original. Então você tem vazão atual sobre vazão total, que vai dar um coeficiente de descarga. A pressão é igual a ρRT. Depois ele vai equacionando. Aí chega na vazão em massa aqui, ó.
Nós falamos pouco sobre a fórmula de Reynolds, aqui eu repito ela. Reynolds é igual a ρ VD sobre μ. Densidade, viscosidade, diâmetro da tubulação e velocidade média. A vazão é igual ao volume sobre tempo, você viu isso lá atrás, mas o volume é uma área vezes a altura. Então você tem que a vazão vai ser uma área vezes a altura dividido por tempo. Mas uma altura dividido por tempo é igual a velocidade. Então você tem que a vazão é a área vezes velocidade. É uma autoafirmação, né? Então você já está careca de saber o que é vazão. Né? Reynolds, por sua vez, vai ser ρ que multiplica Q que multiplica D sobre A vezes μ. Mas a área circular é dada por essa fórmula aqui. Quando você joga ela aqui, ela inverte, o 4 vai para cima e πd quadrado vem para baixo. Bom, se eu dividir 4 por π, nós temos essa constantezinha aqui. E esse d quadrado a gente corta com esse d aqui, ó. Fica só um d embaixo, o d de cima some. Só que você viu lá atrás que uma das viscosidades é igual a viscosidade dividida por densidade. E, portanto, essa densidade aqui, essa viscosidade aqui é igual a viscosidade cinemática vezes ρ. Então você substitui. Então nós temos aqui, ó, e ρ corta com ρ. Então você tem que esse valor vezes a vazão é igual a densidade vezes viscosidade. Só uma jogada algébrica, né, para a gente ver. No nosso problema, ocorreram, como eu falei, alguns erros, né? O erro principal está aqui, ó, na hora que foi dada lá o valor, isso aqui não foi dado, né? E isso aqui, ó, ρ do ar, foi dado 28, alguma coisa, era 1,27. Tá aí o erro. Não é que nós, na verdade, nós acertamos com dados errados, né? É esse que foi o erro. Mas, felizmente, volto a dizer, né, tem 2 colegas que perceberam e falaram, não, tá errado, foram atrás das coisas e nos deram um toque para que a gente pudesse fazer de novo esse vídeo aqui. Então você tem aqui o Reynolds que está sendo usado nesse equacionamento e aqui desse equacionamento a gente tira D. Só mudar, né? Manda todo mundo para cima. Ou manda ele que está dividindo para cima multiplicando e manda o Reynolds que está multiplicando para cá dividindo. Então só troca de lugar com D. Então, nós temos que D igual a 4 vezes a vazão dividida por π Reynolds vezes U. Então nós temos aqui o Reynolds, quando é proposto o problema, ele diz que o Reynolds mínimo é 10 à quinta. Então você tem π vezes 10 à quinta vezes 1,77 vezes 10 a menos 5, que é essa viscosidade aqui. Sai esse número, 97,8 milímetros, que é o diâmetro, o Dzinho, né? Muito bem. O Dzinho leva a uma área 1. E a área 2 você calcula através do beta, né? Como? Você tem a área 2 igual a área 1 vezes o beta ao quadrado. Então você tem a área 1, que foi calculada, vezes o beta. A área 1 foi calculada através desse diâmetro aqui, ó. Vezes o beta, que é meio. Vai dar 1,878, que é a área 2, 10 a menos 3 metro quadrado. Aí você recalcula o Reynolds, porque agora você tem um valor, né? Bom, recalculando o Reynolds, você encontra esse valor. Você sabe que o Reynolds, então, está entre esses 2 valores. Entra na tabela aqui, ó. Entrando nessa tabela, você encontra o valor do coeficiente de descarga, que é 0,977. 0,979, melhor dizendo.
O fator de velocidades foi um parâmetro dado lá na frente, né? E ele é simples de calcular, né? Ele é 1 sobre raiz de 1 menos beta a quarta. Então você tem que sair esse valor aqui. O problema pede para você calcular a diferença de pressão. A diferença de pressão é essa fórmula gigantesca aqui, ó. Nessa fórmula gigantesca, você tem esses valores, tá? E entra um valor de y quadrado. Lembra o valor que eu pedi para você guardar na sua memória? E aqui está a massa, né? Vazão em massa ao quadrado. Quando você faz utilização dessa equação, você encontra essa equação aqui, que substituindo, né, fazendo a divisão disso por isso, você tem um número grande, 145.402, vezes a vazão em massa ao quadrado. Então você tem aqui, ó, só que substituir aqueles valores de vazão que foram dados. Está aqui, ó, elevado ao quadrado, vezes a constante, vai dar esses valores aqui. Ok? E finalizamos, então, essa é a resolução correta do exercício. E, por fim, o exercício que fala sobre o cristal piezométrico, né, do ultrassom. Se ele fosse quadrado, o que aconteceria? Então, primeiro a gente calcula aqui, né? Você tem essa fórmula que foi dada, você tem os valores dados. O segredinho desse exercício é você entrar na tabela que foi dada, achar aço, que é 5.900 metros por segundo, vai tornar isso aqui milímetro por segundo, 5.900.000 milímetros por segundo. Isso porque o nosso material a ser medido é o aço. Então você tem que, no final das contas, que a área que ele está perguntando aqui sobre o campo próximo. O campo próximo é de quase 17 milímetros. Ok? É isso aí, turma. Obrigado pela atenção de vocês. E tá aí o nosso material aí. Perfeito? É isso aí.